Olá pessoal, eu sou o Diogo. E eu sou a Larissa, seja bem-vindo ao Missão A2. Então pessoal, hoje nós estamos começando mais um quadro aqui no canal e que vai se chamar Quem Quer Ser um Missionário? A gente vai falar um pouco sobre várias coisas, como missionário casa, vocação, ministério, que tanto é que vai ser o vídeo de hoje, e outras coisas também, uma vida de um missionário, como um missionário vai para o campo, como um missionário, quando o missionário volta do campo, quais que são as atitudes, o que ele tem que fazer, sobre mantenedores, como arrumar mantenedores, como ter uma vida dentro do campo missionário, como se adaptar em lugares que não tem a sua cultura. Vamos falar também da cultura de outros países, também vai ser bem legal. Nós vamos dar conselhos a vocês daquilo que nós temos aprendido em campo missionário, coisas que nós erramos para vocês não errarem, coisas que nós acertamos para acrescentar na vida de vocês. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. E hoje a gente vai falar sobre vocação, ministério, chamado e propósito. Exatamente, vamos falar também sobre propósito. Vai ser muito legal. Vamos começar, né? Vamos falar agora sobre um chamado universal. O que é um chamado universal? Um chamado que todos os seres viventes, não viventes, porque os animais não têm esse chamado, mas na verdade eu até creio que tenha, né? Eu acho que todos os seres viventes. Todos os seres viventes, tudo aquilo que respira, que tem fôlego, tem relacionamento com Deus. Exatamente. Deve ter, né? Então esse é o primeiro chamado que ela já deu aqui uma dica. Relacionamento com Deus. Eu vou ler um versículo aqui para vocês. Já não chamamos mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu fiz conhecido a vocês. O que isso quer dizer, gente? Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais do Senhor você vai ter. Isso é óbvio para todos. E por que eu falo que isso é um chamado universal para todos? Porque nós somos criados para ter relacionamentos com Deus. No começo de tudo, Adão e Eva, eles tinham todo entardecer relacionamento com Deus. Todos os dias eles tinham relacionamento com Deus. Na Bíblia inteira, Deus tenta se relacionar, faz de tudo para se relacionar com a sua criação. E logo depois que Jesus veio e foi morto na cruz, a gente passou do estado de criatura, de criação de Deus, para filhos, para amigos, para companheiros de Deus, entendeu? Então muda o cenário. Muito em toda a história da humanidade que nós conhecemos, o ditador, aquele que estava em cima, ele não tinha relacionamento com os seus servos, com seus escravos, não. O relacionamento era limitadíssimo, era curto, rápido e muitas vezes era um relacionamento abusivo, agressivo. E não é isso que Deus quer. Deus ele quer ter um relacionamento bom com você, porque Ele quer dividir sonhos dele com você, que você vai passar com Ele, que você vai viver com Ele. Isso é muito incrível, porque é o Deus, criador do todo o universo, ele meio que se diminui para poder ter um relacionamento. Meio não, né? Ele se diminui para ter um relacionamento conosco. Por mais que ele saiba o que a gente vai falar, por mais que ele saiba o que a gente vai fazer, ele quer nos ouvir, ele tem prazer, ele deseja. E eu acredito que esse chamado para ter um relacionamento com Deus é o primeiro chamado da nossa vida. E é o chamado, quando a gente desenvolve esse chamado de relacionamento com Deus, a gente descobre a nossa identidade. É aí que tudo começa, é aí que a gente vai saber quem nós somos. Que realmente vamos ter aquele encontro com Deus e descobrir que nós fazemos parte do plano,
o plano redentor dele, o plano de salvação dele, e que nós fazemos parte da obra que ele tem com o mundo, e isso é fantástico. Sim, não é à toa que em João 15:15, que foi o versículo que eu li aqui para vocês, fala aqui na parte B do versículo, né? Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu fiz conhecido a vocês. Então não é à toa que Deus manda a gente ter um relacionamento. Não é só um chamado, mas é um mandamento. Esse é o básico do ser humano, ter relacionamento com o seu Criador. Esse é o básico, entendeu? Por quê? Gente, imagina você entendendo qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu chamado. Você acha que as estrelas que vão mostrar isso para você? Você acha que é o Sol apontando para Júpiter e que a Lua vai estar na transcendental? Não vai ser o Big Brother, não vai ser o Facebook que vai falar qual que é o seu chamado. Não é as frases de Facebook, não, do Instagram que vai te falar qual que é o seu propósito na vida, não. É um relacionamento com Deus. Quem fala quem você vai ser na vida ou quem você é para ser na sua vida é Deus que vai te direcionar, vai falar. Porque é muito mais fácil a gente ser direcionado por Deus, que é um ser divino, um ser que criou tudo, que faz tudo, que tem o poder de mudar toda uma estrutura, do que a gente depender das nossas próprias atitudes, vivendo pela sorte. Então, viver ouvindo a voz de Deus, tendo relacionamento com Deus e sendo guiado por Deus é 100% de garantia de sucesso, tá bom? Ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, que isso é muito importante. Ouvir é fácil, mas o seguir é difícil. Seguir aquilo que Deus nos direciona é 100% de garantia de sucesso. Ah, mas então você está falando que a gente não vai sofrer, não vai passar por dificuldade? Não, pelo contrário. Muitas vezes Deus vai permitir que aconteçam coisas na nossa vida que não vai ser bom. Na verdade, muitas coisas que não vai ser de agrado nosso. Faz parte do crescimento, do amadurecimento. Exatamente. Uma ostra, gente, olha que incrível. Para uma pérola ser criada, um grão de areia cair dentro da ostra, fecha, e essa pérola, para ser gerada, é criador na ostra. Esse grão de areia vai machucando a ostra, machucando. E quanto mais profundo essa ostra está, mais dor ela sente por causa da pressão da água. Então, isso gera uma dor gigantesca, mas essa dor gera uma pérola, entendeu? Então, muitas vezes, a sua dor que você sente, isso vai gerar pérolas no futuro. Muitas provações que quando a gente passa na nossa vida, serve para nós amadurecermos, crescermos, certo? E ser referência para outras pessoas. Ou seja, aquilo que você passou, que você aprendeu, que você errou, você pode ensinar para as outras pessoas de não passar por esses mesmos erros ou como passar por certas dificuldades. E o relacionamento com Deus que vai te proporcionar o melhor aprendizado. Isso é maravilhoso, gente. E a pior coisa do mundo é você viver a sua vida inteira perdido ou seguindo uma crença, uma religião sem saber porque você tá ali. É um peso muito grande, é um fardo muito grande você viver uma religiosidade e não saber para que a religião serve na sua vida. Só vai acabar te machucando, te ferindo e causando frustrações na sua vida que não vão te levar a lugar nenhum. Agora, o relacionamento com Deus é muito diferente da religiosidade. Relacionamento com Deus é você ter um amigo, é você saber que Ele existe, é você poder ouvir a voz dEle e ser direcionado por alguém que é perfeito, que nunca erra. Exato. Eu sou um exemplo disso. Antes de me converter, meu Deus do céu, eu não tinha ideia do que eu ia fazer na minha vida. Eu trabalhava em um lugar de uma profissão que eu não gostava, que não me agradava, que é totalmente o oposto do que eu vivo hoje. Eu trabalhava com máquinas, hoje em dia eu trabalho com pessoas, ou seja, dois opostos. Então, Deus que mudou minha vida. Se não fosse Deus entrar na minha vida e mudar a estrutura com relacionamento, não ia adiantar de nada. Beleza. Vamos ao segundo chamado. Segundo chamado é o chamado que todo cristão tem. O primeiro chamado é o chamado universal de todos os seres viventes. Agora é o chamado de todo cristão. Qual que é o chamado de todo cristão? Pregar o evangelho a toda a criatura. Toda criatura. Toda. Entendeu? Tem que pregar o evangelho. Você foi chamado cristão, crente, evangélico, você que crê no Deus Criador,
Você foi chamado para pregar e levar a boas novas. É para isso que você foi criado. Não tem jeito, não tem discussão. Isso não é só é que nem a primeira, não é só um chamado, é um mandamento. Isso é um mandamento para todo cristão. Se você é um cristão que não prega o evangelho e teve vergonha de falar de Jesus, de qualquer forma, de qualquer maneira, você não prega o evangelho, você está sendo errado, velho. Você está sendo um cristão errado. Tem algo de errado, não está certo nessa sua vida aí, mano. Porque se você é cristão, crê num Deus criador que transformou a sua vida, ele não guarda as coisas dentro de uma caixinha e esconde. Deus, ele não guarda e esconde as coisas. Ele mostra para o mundo inteiro. Você vê por aí grandes nomes. Billy Graham, um exemplo que eu gosto de falar muito é do Billy Graham. Eu acho esse homem maravilhoso, incrível. Foi, na verdade, né? Ele faleceu. O Loren Cunningham, o líder, o fundador da Jocum. Cara, esse povo, eles são um exemplo de como viver esse mandamento, pregar o evangelho a toda criatura, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles pregaram a todos, pregaram para o mundo inteiro. O Loren Cunningham, ele pregou em todos os países. Gente, você imagina isso, cara? Ele pisou em todos os países. Eu já estou feliz em ter pisado em 2 países, em alguns lugares do Brasil. Imagina, cara, em todos os países. Imagina, ele pisou na Coreia do Norte, pregou o evangelho na Coreia do Norte. É insano de saber isso, né? De como viver essas coisas. E, gente, eu acho esse chamado muito incrível e eu não sei por que tantos cristãos ignoram essa verdade, ignoram esse mandamento de Jesus que está em Marcos 16:15, que está em Marcos 16:15, que está em Marcos 16:15, que fala aí de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele poderia muito bem ter mandado os anjos ou ter aberto o céu e escrito uma frase lá em cima para todo mundo ler e se converter. Ou os anjos fazerem esse papel para ele, né? Mas não, ele nos presenteou com essa função. Ele falou: vocês vão fazer parte do plano de salvação eterno para toda a humanidade. Eu quero que vocês façam parte disso e contemplem isso comigo e colham os frutos disso comigo. Então eu entrego a vocês esse chamado, entrego a vocês essa função de sair pelo mundo levando a minha palavra e fazendo discípulos. Isso é sensacional. E Deus não depende da gente. Em momento algum, diversos testemunhos, principalmente de islamistas, de pessoas assim, né, dessas religiões assim que são muito extremistas, sabe? Eles falam, porque a gente pegar para eles é insignificante, digamos assim. Eles não acreditam na gente. Quando eles acreditam, é assim, realmente milagre. Mas em diversos testemunhos, em diversos casos, o próprio Jesus teve que pregar o evangelho para eles. Muitos islamistas que eram líderes de movimentos, né, muito assim, agressivos, movimentos onde eles eram muito maus, digamos assim. Eu não sei a palavra certa. Até mesmo o que aconteceu com Paulo, né? Um exemplo foi Paulo. É a mesma coisa que aconteceu com esses outros islamistas até hoje. O próprio Jesus apareceu para eles e pregou o evangelho a eles. Ou seja, o próprio Jesus teve que reencarnar para poder pregar o evangelho. Às vezes eu acho isso, eu não sei se isso é bom, porque Deus, ele deu um trabalho pra gente e nós não estamos fazendo esse trabalho corretamente, porque ele teve que descer para poder pregar o evangelho para alguém. E isso é loucura, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, esse é o que Deus mandou a gente fazer e a gente não está fazendo direito. Porque se ele teve que descer do seu alto e sublime trono, onde ele já fez o papel dele aqui na terra, que foi morrer por nós aqui, rasgar o véu e nos ter assim, novamente um relacionamento, religar-nos, recriar esse relacionamento, ele já fez esse papel, esse trabalho, que esse foi o papel dele, a gente não está fazendo o nosso. Ele fez o papel dele corretamente, perfeitamente, sem nenhum erro, mas nós estamos errando. Por quê? Porque a gente não está pregando o evangelho corretamente. Porque se Deus está tendo que vir para a terra para ter que pregar o evangelho, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada, porque esse é o nosso papel, sabe? Pô, mas vocês vão ser guiados por Deus, acabaram de ser falar que... Sim, nós vamos ser guiados por Deus, mas nós temos que, tomar uma atitude, nós temos que deixar, essas preocupações na vida rotineira e lembrar de que nós temos um chamado acima de todos, exceto de relacionamento com Deus, de que é pregar o evangelho
Antes de ser um médico, eu tenho que pregar o evangelho. Antes de ser um psicólogo, eu tenho que pregar o evangelho. Ah, mas eu tenho que deixar de ser psicólogo, eu tenho que deixar de ser médico, eu tenho que deixar de ser professor. Não. Na sua profissão você pode ser uma pessoa que prega o evangelho facilmente, sem problema nenhum.